Você já pediu um milagre ao Senhor e depois ficou pensando, talvez eu não tenha fé suficiente? Essa é uma das culpas silenciosas da vida cristã. Muitos amam a Jesus, oram, jejuam, leem a Bíblia, mas vivem carregando um peso dentro do coração, a sensação de que Deus ainda não respondeu porque lhes faltou fé. Mas será que Jesus realmente colocou esse peso sobre nós? Será que a fé é algo que nós alcançamos pelos nossos próprios esforços? Ou será que ela nasce em outro lugar? Hoje eu convido você a voltar às Escrituras para responder a essa pergunta: aonde nasce a fé? Sejam bem-vindos ao Desafio Diário. Se você ainda não faz parte desse movimento de fé, se inscreva, porque diariamente nós temos uma mensagem da parte do Senhor para fortalecer a sua fé. Existe uma ideia muito comum entre nós, a de que se conseguirmos acreditar mais, Deus finalmente vai agir. Por isso nos esforçamos, tentamos expulsar a dúvida, repetimos versículos, buscamos participar de mais e mais atividades, como se a fé pudesse ser produzida e crescesse a partir de nós mesmos. Mas será que foi isso que Jesus nos ensinou? Vamos deixar que a própria palavra responda a essa pergunta. Existe um detalhe nas Escrituras que muitas vezes passa desapercebido. A Bíblia chama Jesus de autor e consumador da fé. A verdadeira fé não é simplesmente o resultado de nossa força de vontade. Ela floresce quando nos aproximamos de Cristo. Quanto mais conhecemos o Senhor, quanto mais ouvimos sua voz, quanto mais caminhamos com Ele, mais aprendemos a confiar. Porque confiança nasce do relacionamento com Ele. Há uma experiência em Marcos 9:24 que nos orienta nesta jornada. Um pai chega desesperado diante de Jesus. Seu filho sofre profundamente. Ele já tinha tentado de tudo. Então Jesus lhe diz: tudo é possível ao que crê. Imagina o conflito daquele homem. Ele poderia esconder suas dúvidas, poderia tentar parecer mais forte do que realmente era, mas ele fez exatamente o contrário. Abriu o coração e pronunciou uma das orações mais sinceras das Escrituras. Disse ele: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Ele não levou uma fé perfeita a Jesus, levou um coração sincero. Não fingiu, não disfarçou, não tentou impressionar a Jesus, apenas foi sincero. E foi exatamente ali que aconteceu o milagre. A experiência deste pai está na Bíblia para nos socorrer, porque Deus sabe que nós vivemos essa mesma luta, tentando convencer a nós mesmos de que acreditamos, quando na verdade deveríamos apenas nos aproximar de Cristo. Perceba uma coisa: Jesus não rejeitou aquele homem por causa da sua incredulidade. Ao contrário, recebeu a sua sinceridade, ouviu o seu clamor e respondeu à sua necessidade. Isso nos ensina algo precioso. A incredulidade confessada diante de Jesus é muito melhor do que uma fé fingida e longe dele. Precisamos descobrir que a fé verdadeira não nasce da pressão ou do desespero, nem da culpa, nem do medo de decepcionar a Deus. Ela nasce quando conhecemos mais profundamente aquele em quem confiamos. Quanto mais perto estamos de Cristo, quanto mais aprendemos a descansar nele. A fé não cresce porque olhamos para dentro de nós. Ela cresce porque olhamos para o Senhor Jesus. O Senhor não espera que você saia dessa mensagem hoje tentando acreditar mais pelos seus próprios esforços. Ele espera apenas que você se aproxime dele, com suas dúvidas, com seus medos, com suas perguntas, com a sua fé pequena. Porque ninguém chega a Cristo pelos próprios esforços ou pela fé humana. Nós chegamos a Ele pela graça e no caminho Ele fortalece a nossa confiança. Vamos orar. Senhor, durante muito tempo nós pensamos que deveríamos nos esforçar
para ter fé, porque assim o Senhor nos ouviria. Senhor, quantas vezes os nossos corações ficaram carregados de culpa, de medo, de não termos uma fé que pudesse te agradar e que pudesse gerar o teu socorro. Ó Senhor, quanto engano cometemos, mas estamos diante do Senhor agora como aquele pai, te dizendo, nós cremos, mas ajuda-nos na nossa incredulidade. Porque, Senhor, nós queremos mais intimidade contigo, queremos te conhecer mais, queremos, Senhor, rasgar diante do Senhor o nosso coração, te dizendo que temos medo, temos insegurança, que não conseguimos, Senhor, alcançar pelos nossos esforços uma fé que possa te agradar. Quanto engano, Senhor. Nós queremos agora te dizer, Senhor, cuida da nossa incredulidade. Trata, Senhor, os nossos medos, trata as nossas inseguranças, porque desejamos nos aproximar de Ti e próximos sermos fortalecidos e descobrirmos uma fé, Senhor, que ainda não conhecemos. Uma fé que nasce da comunhão com o Senhor. Uma fé que faz com que o Senhor nos acolha e nos atenda de modo poderoso. Faz assim, Senhor, no coração e na vida de todos que estão diante do Senhor agora em oração, porque esse é o teu desejo e é no teu nome que oramos. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que hoje seja um dia poderoso de comunhão com o Senhor e de você experimentar um grau mais profundo de confiança naquele que está ao seu lado. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém.